Mas eu quero entrar num assunto, cara, que é um assunto que é meio tabu também, e foi uma das pautas que tu defendeu por um tempo. Não sei Aham. se tu ainda defende, não sei se ainda é algo que é uma prioridade dentro da sua legislatura, mas o consumo do canabidiol, sei lá, tipo, da Uhum. cannabis medicinal. Uhum. Como que a gente tá hoje? É uma pauta que tu luta Cara, ainda 100%. diariamente? Até eu vi a cartilha, acho que estava Tá aqui, ali. né? Puder Pega lá, acessar aqui Ricardo. pra Essa, gente. essa é filha do Ricardo. Ele Ah, trouxe quando ele se então. mudou pra cá. É mesmo? Olha aí, ó. Aí, ó. Proporcionando Vou reencontros mostrar. aí, né? Aqui, ó, galera. Não, essa é uma bandeira bem importante, Cassiano. A gente está falando de saúde, está Sim, falando de segurança pública, está sim. falando de um monte de coisa. Está falando de uma planta, está falando de pesquisa, de ciência. E eu ainda era vereador aqui em Curitiba quando a, uma família aqui, os pais da Pétala, o Marco e a Pérola, eu lembro bem, foi 2018, eu já tinha sido eleito deputado, já tinha passado a eleição, mas estava ali final do ano, né, depois da eleição. E eles vieram conversar comigo da importância da gente trazer esse tema para Uhum, uma discussão na Casa Legislativa, né? E a gente fez a primeira audiência pública da Câmara Municipal sobre o tema da cannabis, uhum. do uso terapêutico, uso medicinal da cannabis. E desde então, depois na Assembleia, fiz a primeira audiência lá, logo em 2019, e a gente começou a discutir um projeto de lei para o Estado. Esse projeto foi aprovado ano passado, 4 anos depois, Como tudo, sabe? né, Tudo bem, cara? teve pandemia, teve eleição, etc. Mas eu acho que demonstra também o tanto de preconceito, de falta de visão que a gente tem. Uhum. Até assim, o projeto estava pronto para ser votado, vários deputados que eram favoráveis, iam votar sim, pediram para a gente botar em votação depois da eleição. Dependendo do resultado. Não, porque eles não queriam criar Ah, Uma uma treta. mácula Mas você acha que na isso é imagem por deles. conta da falta de informação sobre uma coisa e outra? Eu acho que ainda existe preconceito se você falar maconha no Brasil. Uhum. Ainda existe uma ideia de que você está uhum. falando droga. A maconha é uma planta, tem Depende da forma que é usada, né? tudo, né? Assim, com ópio você faz várias coisas positivas e Vários negativas, remédios, né? né? E a maconha é uma planta que acompanha a história da Da humanidade. humanidade na China, na Ásia, na Índia, né, há milênios, e que a proibição dela no Brasil é fruto de uma política racista. A gente vai estudar a história, poxa, a maconha era mais consumida no Brasil Dos pela escravos. população negra, pelas pessoas escravizadas, era mais consumida nos Estados Unidos pelas pessoas de origem mexicana. Então, existe uma proibição de cunho racista que E acompanha. comercial um pouco também. E Nessa também, cartilha, também, inclusive, fala sobre aqui isso. fala, porque as caravelas dizem que as velas das caravelas eram feitas de cânhamo, que é a fibra Uhum. têxtil da maconha, Uhum. né? E a gente então começou a debater isso, assim, e aprovamos uma lei, né, que foi daí promulgada, porque o governador Ratinho Júnior não sancionou a lei, mas também não vetou. Uhum. O que acontece quando a Assembleia aprova uma lei, o Legislativo, esse projeto vai para sanção ou veto do governador, do Executivo. Uhum. Quando o governador não sanciona e nem veta, Passou. ele volta para a Assembleia promulga Ah, e ela ganha força de lei. tá. Foi o que houve no dia 13 de fevereiro desse ano. A Assembleia, então, nós promulgamos a lei da cannabis medicinal no Paraná. E a gente homenageou a Pétala, essa menina aqui de Curitiba, essa criança. Então, ficou conhecida como Lei Pétala. O que a lei prevê? A facilitação do acesso e o reconhecimento de que a cannabis tem sim fins e utilização medicinal. Certo. E qual que é a diferença, até para a galera entender, da maconha usado como uso recreativo, né, para pessoa que está fumando o cigarro de maconha, e para a galera que usa cannabis como uso medicinal? Olha, e você pode, existe até médicos que prescrevem o método de uso via vaporizador, via vape ou via também cigarros, que também tem uma dimensão terapêutica.
Tá? Tem muitos ativistas que defendem que o uso, mesmo o uso recreativo, tem também um aspecto terapêutico. Acho que cada um vai dizer para si o que é veneno e o que não é. Se eu vou tomar uma taça de vinho todo dia, porque me ajuda a me acalmar, se eu vou me encher de café todo dia e ficar tremendo de tanto café, é uma escolha que eu tenho, né? O que está em discussão no Brasil atualmente não é o uso recreativo que você já tem nos Estados Unidos, em vários estados, onde você pode comprar e fazer o uso que você quiser, ou na Holanda, ou em clubes como na Espanha ou no Uruguai. O que está em discussão no Brasil, atualmente no Congresso Federal, é uma legislação que prevê o uso medicinal, prevê o uso industrial, né, seja para a indústria cosmética, alimentícia, Têxtil, né? Têxtil, né? E também prevê o fortalecimento das associações de pacientes e de pessoas que já existem, né? Então, a gente tem 5 associações no Brasil que já têm autorização judicial para o plantio e para a extração. Eu assisti um dia no Globo Rural. Não, Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Olha só. Um domingo cedo, de uma mulher de uma ONG, que a filha dela tinha um problema. Acho que ela era autista, a filha dela, e ela era advogada. Aí, acho que é no Rio. A PEP. Pode ser. Deve ser a Deve PEP. ser, A PEP é a Associação do Rio, é do Rio. que tem autorização para o plantio e extração e atende já milhares de pessoas. Várias outras pessoas que precisam da extração do óleo. A primeira associação foi lá da Paraíba, de João Pessoa, a Abrace Esperança. A Abrace atende milhares de pacientes no Brasil todo. Então, a Abrace ganhou autorização para fazer isso, para fazer o plantio. Atualmente, até ia trazer, acabei não passando em casa, né? Você pode importar o óleo, você pode comprar o óleo na farmácia, só que é caro. Caríssimo, né? Então, o que a gente precisa dessa legislação para que esse acesso seja facilitado, que se possa plantar? Tem discussões, né, favoráveis. O usuário possa plantar e fazer seu próprio óleo. A legislação que está proposta na Câmara Federal... Não é para uso recreativo, não é para uso medicinal. Não é para o autocultivo. Tá? Você pode comprar, né? Essa é uma discussão importante também, né? Eu sou favorável a que sim, possa ter o autocultivo. A gente está falando de uma totalmente planta. possível e viável de ser feito. Quero plantar orégano, quero plantar... Tá? E você tem essa legislação proposta para facilitar através de associações, através de empresas, tá? Tanto da indústria farmacêutica, mas também associações. Porque é um remédio que você pode fazer também artesanalmente, assim como você pode fazer numa grande indústria farmacêutica. Dito isso, a nossa lei aqui no estado, como a lei que foi aprovada em São Paulo, no Distrito Federal, em João Pessoa, no Rio de Janeiro, ela prevê a facilitação do acesso, porque eu, na qualidade de deputado estadual, não posso legislar sobre uma questão, não posso fazer uma lei para permitir o plantio de cannabis. Não é minha competência legislativa. Um deputado federal pode propor isso, eu não posso. E a gente levou em consideração, Gigi, que o Paraná já fornece medicamentos para quase 200 pacientes que ganharam na justiça o direito de receber esses medicamentos. Então, o governo já paga, né, ele é forçado judicialmente para mais de 200 pessoas a comprar o medicamento. E, por sinal... E gasta 4 milhões de reais por isso. E alguns deles com muito efeito colateral, que é muito pior do que se fosse o consumo dos... Não, esses medicamentos são de cannabis. São de cannabis. Então, assim, o governo do Paraná, a Secretaria de Saúde, já compra o medicamento de cannabis. Só que ela está sendo forçada judicialmente. O que a gente quer é a cobrança junto ao secretário de Saúde, Beto Preto, ao governador Ratinho Júnior, vamos regulamentar a lei. A gente já tem a lei, foi aprovada, está promulgada. Como que faz, por exemplo, para entender e colocar na cabeça das pessoas que existe uma diferença muito grande entre o uso recreativo da planta e a extração para o uso medicinal? Olha, eu acho que quem quiser, bota um vídeo, dá um Google aí que você vai ver. Porque mesmo assim, a gente pessoas que ainda, a galera ainda confunde, né? Não, sim, mas é normal. É que assim, acho que... a galera é acostumada com a maconha só aquela que é a que passa no jornal.
Agora que estão sendo isso, agora recente, tipo, de alguns anos para cá, que estão falando dela para algo que seja bom para a saúde, Sim. né? Então, tipo, a criminalização dela, tipo, a forma pejorativa dela, que vem carregada há anos, faz com que as pessoas achem que ela seja muito diferente, porque a recreativa para que você consome através de óleo e tudo mais. Dá bastante diferença, né? Dá diferença da forma que você consome, porque tem algumas doenças que são utilizadas pelo CBD e algumas que são pelo THC, né? Tanto algumas, tipo, para epilepsia, por exemplo, né? É utilizado o THC, que é a parte que dá o barato. Sim. O CBD é a parte que relaxa, que deixa mais calmo. Então, a própria pessoa que usa de forma recreativa, se ela sofrer de epilepsia ou alguma coisa, sim, mas se ela fumar... Ela tem que ter um diagnóstico. Não, disso, ela tem que ser diagnosticada. A questão que a gente está colocando, primeiro, tem que ter pesquisa, tem que ter apoio, tem que se pesquisar isso cada vez mais. A gente teve médicos importantes e tem cada vez mais pesquisadores. Aqui no Paraná, só para todo mundo ter ciência, só nas universidades públicas tem mais de 100 pesquisas sendo feitas sobre a cannabis. Tá? Então tem que ter pesquisa, tem que ter cada vez mais um entendimento do que se chama o sistema endocannabinoide. Tá? A gente tem um sistema vascular, sistema circulatório, você tem um sistema endocannabinoide que diz que o nosso corpo ele tem receptores para os canabinoides e que isso regula todas as nossas funções. E essa dimensão tem que ser pesquisada, estudada, fortalecida e como você colocou, o THC e o CBD são só 2 dos canabinoides presentes, tem um monte. E cada vez mais a ciência está mostrando que se a gente conseguir isolar, você vai ter um direcionamento terapêutico para um determinado fim. Ano passado a Fiocruz publicou uma pesquisa comprovando cientificamente, tipo, a parte da cosmetologia dela, assim, que você... Tipo, você cosmética, em algum lugar, porque não o corpo inteiro tem esses receptores que você falou, né? Então, de forma medicinal, seja de um creme, alguma coisa hidratante labial, cara, tem um mercado isso sem falar na parte da economia, né? Nem entramos nisso. Porque, assim, essa guerra às drogas, ela só está trazendo prejuízos. Seja para o sistema prisional, porque você está prendendo gente porque está com posse de maconha. Daí, se o cara é branco, com 20 gramas de maconha, de classe média, ele é usuário. Se é uma pessoa negra da periferia com 20 gramas de maconha, ela com certeza é traficante. Então fica assim, uma falta de objetividade na análise. Tanto que esse é um tema que está sendo discutido no STF. Agora, da descriminalização da posse de drogas. Eu, Gigi, sou partidário da ideia de que a gente não tem que criminalizar pessoas que fazem uso de substâncias. Se você quer usar uma substância, você não tem que ser preso por causa disso. Portugal, no ano 2000, muda a perspectiva da política de drogas nessa visão de criminalizar o usuário. Não estamos falando do comércio, estamos falando do usuário. Tá? Essa pessoa não tem que ser presa. Você acabou de assistir mais um corte do Pode Dizer Podcast. Se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreve no canal, ativa o sininho, que assim você vai ser uma das primeiras pessoas a receber o nosso conteúdo. Deixei mais 2 vídeos aqui. Um é nosso episódio completo e outro é mais um corte desse convidado. Então aproveita e clica para assistir agora, beleza? Um abraço!